Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro fascinante de Márcio Bringente. A proposta aqui é uma fusão poderosa, sabe, entre fé, neurociência e psicologia. A ideia central é que é totalmente possível, e talvez até programado, que a gente alinhe nossos pensamentos à mente de Cristo. E com isso, manifestar uma realidade completamente nova. Para começar, o livro já lança uma ideia forte. O maior conflito que a gente vive hoje não é lá fora, não é uma batalha externa. Acontece tudo aqui dentro, ó, na nossa mente. Segundo o autor, a maior guerra espiritual do nosso tempo se desenrola no campo de batalha dos nossos pensamentos. Então, vamos fundo nisso. O livro aponta para uma espécie de guerra silenciosa que acontece dentro da gente. Pensa em dois sistemas operacionais, tipo Windows e Mac, disputando o controle da sua mente, da sua percepção e, claro, das suas ações. O que o autor descreve é que muita gente vive nesse conflito. As palavras até dizem uma coisa, expressam fé, mas os pensamentos continuam rodando no sistema antigo. É uma batalha constante entre o que a mente aprendeu com o mundo e o que o espírito, em Cristo, já sabe que é a verdade. E essa metáfora é genial. Brinquente diz que aqueles períodos difíceis, sabe, o deserto da vida, eles não são um castigo. Pelo contrário, são um laboratório perfeito. É ali que os velhos padrões mentais podem finalmente morrer para dar lugar a novos circuitos espirituais. É como se sinapses do reino começassem a substituir os velhos pensamentos de escravidão. E agora que a coisa fica realmente interessante. É aqui que o livro constrói uma ponte sólida entre esse universo espiritual e a ciência moderna. A questão não é um contra o outro. Pensa neles como duas línguas diferentes descrevendo exatamente o mesmo processo de transformação. Olha que incrível! O que a Bíblia chama de renovação da mente, a neurociência chama de neuroplasticidade. E isso é fundamental, porque significa que transformar a mente não é só uma ideia abstrata, é um processo biológico, real, que a gente pode observar. A ciência explica o mecanismo e o Espírito Santo, segundo o autor, potencializa o resultado. Isso aqui ilustra perfeitamente a tese do livro. Fé e ciência são como dois idiomas falando a mesma coisa, reprogramação mental. A cada pensamento que a gente alinha com Cristo de forma intencional, o caos interno vai dando lugar a uma paz que pode, inclusive, ser neurologicamente medida. Mas atenção, o ponto crucial não é só mudar pensamentos soltos. A verdadeira virada de chave é despertar para uma identidade completamente nova. É se perceber como uma nova espécie espiritual que funciona sob um conjunto de leis totalmente diferente. Segundo o autor, isso não é uma promessa para um futuro distante que a gente alcança com muito esforço. Não, é uma declaração de um fato que já aconteceu, é uma realidade do tempo presente. A transformação não é uma conquista, é uma condição atual que só precisa ser despertada. O foco do livro é esse. O objetivo não é se esforçar para se tornar novo, mas sim viver a partir da identidade que já foi dada. A grande mudança de paradigma é parar de tentar ser e começar a operar a partir do que já se é. A instrução muda para pense a partir da sua nova identidade. Certo, mas como a gente faz isso na prática? Vamos agora para a aplicação, ver como tudo isso se transforma em passos concretos para essa renovação mental. É o verdadeiro laboratório da fé em ação. O livro dá um processo bem claro para substituir esses pensamentos. E o motivo disso ser tão poderoso é a alegação de que essa repetição, quando carregada de emoção, cria fisicamente novos caminhos neurais de fé. O cérebro, nessa visão, não sabe diferenciar uma experiência real de uma que foi imaginada com muita intensidade. E então o autor faz essa conexão direta entre as disciplinas espirituais e as mudanças na nossa neuroquímica. A tese é que viver no espírito literalmente muda a química do nosso corpo. É uma visão onde a fé pensa, o amor sente e o Espírito Santo governa todo o nosso sistema biológico. Agora, segura essa ideia porque ela é apresentada como uma chave para acelerar qualquer avanço. A lógica é poderosa. Enquanto o mundo agradece quando vê o milagre, o reino agradece para ver o milagre. É sobre alinhar a mente e a emoção com o resultado futuro, como se ele já fosse presente, ativando os mecanismos de manifestação do cérebro. E qual é a consequência de todo esse realinhamento interno? Bom, é uma reconfiguração do mundo externo. A ideia do livro é que aquilo que se move por dentro inevitavelmente vai se manifestar do lado de fora.
Para explicar isso, o texto fala de um mecanismo cerebral chamado Sistema de Ativação Reticular, o SAR. Pensa nele como o filtro de busca do seu cérebro. Ele faz com que a gente perceba no nosso ambiente aquilo que a nossa mente considera importante ou relevante. A implicação disso é gigantesca. Quer dizer que ao focar a mente nas verdades espirituais, num propósito divino, a gente pode literalmente treinar esse filtro cerebral. O cérebro começa a ver, a apontar oportunidades e recursos que materializam aquela realidade que o espírito já conhece. A imaginação se torna o verdadeiro berço das manifestações. No final, o livro nos deixa com essa pergunta poderosa, uma sugestão de que todo o reino dos céus pode começar a se manifestar a partir de uma única semente, a de uma mente renovada. A ideia de que um único pensamento, alinhado com a nossa nova identidade em Cristo, pode de fato dar início a um legado eterno.